Você pode levantar uma das suas mãos e dizer junto comigo: nessa noite, mais uma vez, a palavra de Deus vai fazer um efeito transformador, abençoador na minha vida. Eu não sairei desse lugar do mesmo modo que eu entrei, mas eu sairei transformado, abençoado, mais semelhante ao meu Senhor Jesus, em pensamentos, em palavras e em ações. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Gente, eu quero, o título dessa mensagem que eu quero ministrar para você nessa noite é sobre uma igreja sadia. O que é uma igreja sadia? Eu poderia talvez fazer uma série sobre isso. Eu vou falar sobre 4 pontos apenas. Eu poderia falar sobre 20 pontos que nós precisamos cultivar para termos uma igreja sadia. Não é que eu esteja dizendo aqui, eu vou pregar isso porque essa igreja não é sadia, então vocês tratem de dar um jeito e aplicar o que eu vou ministrar aqui para que essa igreja se torne sadia. Não, eu quero despertar para você, quero despertar em você a consciência de coisas que já estão acontecendo, que já estão ocorrendo, mas que precisam ser explícitas. Não basta que você perceba isso, você precisa conhecer isso e colocar isso em prática de forma proposital. Amém? Cultivar uma igreja sadia. Mateus capítulo 18, Jesus diz para Pedro, depois de perguntar aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Qual a resposta que vocês têm para essa pergunta? Quem sou eu para vocês, na opinião de vocês? E os discípulos começaram a dar uma série de respostas daquilo que eles ouviam. Uns dizem que você é Elias que ressuscitou, outros dizem que você é João Batista, outros dizem que você é um profeta, que você é um cara gente boa. E Jesus: não, mas vocês que andam comigo, vocês 12 que têm andado comigo, quem vocês dizem que eu sou? E aqui Pedro dá uma resposta dizendo: você é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus volta-se para Pedro e diz aqui no capítulo 16, no versículo 18: também eu te digo, Pedro, eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. É a primeira vez que a palavra igreja aparece em todo o Novo Testamento, em toda a Bíblia. A primeira pessoa que citou a palavra igreja foi Jesus. E foi nesse episódio aqui, é a primeira vez que a palavra igreja aparece. Ele diz: é sobre essa pedra, você é Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. E a palavra igreja, ela significa aqueles que são chamados para fora. Os que são chamados para fora. Interessante que a palavra igreja não é os chamados para dentro, mas os chamados para fora. Mas para fora do quê? Para fora de um sistema. Aqueles que são chamados para fora de um sistema. O mundo jaz no maligno. O que a Bíblia quer dizer quando diz que o mundo jaz no maligno? O mundo se apoia sobre um sistema. E quando você é chamado por Deus, você sai desse sistema. Nesse sistema, aonde o maligno predomina, está incluído também o sistema da religiosidade. Quando Jesus diz: eu vou edificar a minha igreja, aqueles que são chamados para fora, não significa apenas aqueles que são chamados do mundo, mas aqueles que estão inseridos dentro de um sistema legalista de religiosidade. Porque a igreja do Senhor Jesus é algo revolucionário. A igreja, na sua grande maioria, a igreja ainda não entendeu o que é a igreja. A igreja não foi criada por Jesus para ser uma instituição religiosa. A igreja não foi criada para ser uma religião. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus veio trazer um relacionamento vivo, real, entre você, eu e o nosso Pai. Não mais o nosso Deus, mas o nosso Pai. Deus é o nosso Deus. Mas antes de ser o nosso Deus, Ele é nosso Pai.
Na antiga aliança, ele era apenas o nosso Deus. Mas na nova aliança, agora ele é nosso Pai. E Jesus veio trazer essa revelação. Deus é nosso Pai. Ele nos ama como filhos amados. Não como criaturas que ele fez, mas como filhos amados. E ele diz, é sobre essa pedra que eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno, as forças do inferno, não prevalecerão contra ela. É uma promessa. É uma promessa. As portas, as forças, as autoridades do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus usou aqui um truque de palavras. Quando ele... Jesus era um cara de bom humor, você sabia disso? Jesus tinha bom humor. Jesus ele gostava, por exemplo, de colocar apelido nos seus discípulos. Ele colocava nicknames nos seus discípulos. Ele tinha essa coisa. Quando ele passou por Samaria, Tiago e João, que eram irmãos, viram que os samaritanos não aceitaram o ministério de Jesus. E eles chegaram para Jesus dizendo, Jesus, os samaritanos não aceitaram o teu ministério, você quer que nós oremos para mandar descer fogo do céu para consumir essa turma? A mentalidade deles ainda era uma mentalidade de antiga aliança. Eles queriam fazer o que Elias fez, orando para que descesse fogo do céu para consumir aquele altar de sacrifício. Você quer que a gente ore como Elias orou, para que desça fogo do céu e consuma, não um altar de sacrifício, mas os samaritanos em sacrifício ao Deus vivo. E aí Jesus disse, vocês estão por fora, vocês não estão entendendo o espírito que vocês estão esquentadinhos, hein? Os irmãos Boanerges. Irmão, Boanerges significa cabeça inchada, filhos do fogo. Irmãos trovoada. Literalmente, irmãos Boanerges significa irmãos trovoada. Olha o apelido, trovão e trovoada, dupla sertaneja, trovão e trovoada. João e Tiago. E em Pedro não se chamava Pedro se chamava Simão, ou Simeão. O nome de Pedro em hebraico é Simeão. Simão, no Novo Testamento, já trazendo para o grego, Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas. Esse era o nome de Pedro. Mas Jesus, vendo que Pedro era um camarada cabeça dura, colocou nele um apelido, Petrus. Você é Petrus. Você é um cabeça de pedra. Você é um cara cabeça dura. Mas é sobre essa Petra, não sobre você, Petrus, mas sobre essa Petra, essa rocha, porque Petrus é uma pedrinha, mas Petra é uma rocha imensa. E ele diz, é sobre essa rocha, você é uma pedra, mas é sobre a rocha da revelação de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, que eu vou edificar a minha igreja. Quantos aqui já tiveram uma revelação de que Jesus é o Messias, é o Senhor, é o único Salvador? Então você teve a mesma revelação que Pedro teve. Isso aqui não é Jesus não estava dizendo, você, Pedro, eu vou edificar a minha igreja em cima de você. Não, a igreja não é edificada em cima de Pedro, a igreja é edificada em cima de Jesus. Ele é a rocha. Amém, gente? Nós também somos pedra. Sabia disso? A Bíblia diz que nós somos como pedras vivas, que vão sendo ajuntadas para construir um edifício, que é o reino de Deus, que é a igreja. Amém? E aqui Pedro teve essa revelação e Jesus completa essa revelação, dizendo, as portas, as autoridades, os governos, as forças do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, os chamados para fora desse sistema. Amém? A igreja, na verdade, é a real contracultura. Nos anos 60 houve esse movimento chamado de contracultura, o movimento hippie. Mas a igreja é a real contracultura. A igreja, ela é como um bando de peixes que nadam contra a correnteza. Na maioria das vezes, os peixes nadam a favor da correnteza. Nós somos os peixes que vinham nadando com aquele cardume de peixes e, de repente, algo aconteceu na nossa vida que a gente virou contra a correnteza. A igreja não é colocada nesse mundo para concordar com a cultura desse mundo, mas para transformar a cultura desse mundo.
Ela foi chamada para ser uma instituição revolucionária. E a visão de uma igreja vencedora, de uma igreja sadia, não é minha, não é sua, não é dos batistas, dos presbiterianos, dos assembleanos. A visão de uma igreja sadia, ela é uma visão do coração de Jesus. Jesus, ele projetou a sua igreja para ser sadia, para ser vencedora. E nós só precisamos seguir a visão dele. Nós não temos que inventar a roda de novo. Nós temos que apenas seguir a visão dele e não tentar refazer a visão de Jesus ou inventar uma visão que seja simplesmente, exclusivamente nossa. A igreja, ela é formada por pessoas nascidas de novo. A igreja é formada por esse grupo de pessoas que na sua humanidade são imperfeitas, mas que no seu espírito foram transformadas e foram transportadas para o reino da luz de Cristo. E por causa disso, no seu espírito, elas já são vistas por Deus como perfeitas. Olha que coisa interessante. A Bíblia é lotada de aparentes paradoxos. Jesus, ele é humilde como ninguém mais no universo, mas ele é o rei exaltado como nenhum outro é. Ele é simples e manso, mas ele é todo poderoso. São características que são opostas entre si, mas que se encontram em Jesus de uma forma misteriosa. E nós também somos essa espécie de paradoxo, porque no natural nós sabemos que somos imperfeitos, mas o nosso espírito, Deus já nos vê aperfeiçoados. E a nossa grande luta é fazer com que aquilo que é perfeito no nosso interior transborde para fora, para que nós sejamos cada dia mais imagem e semelhança do nosso Pai, do nosso Salvador. Agora lembre-se o seguinte: o Evangelho não se constitui de um conjunto de regras morais, mas sim do poder de Deus que transforma, que cura, que liberta, que restaura. O segredo de nós sermos perfeitos, de sermos descomplicados, e a Nova é uma igreja de gente descomplicada. E isso aí, gente, isso faz parte da nossa cultura. Nós temos uma cultura como igreja. O testemunho que o Mike deu aqui, o que ele disse foi: há uma cultura, em outras palavras, I'm sorry, I'm trying to translate what you said, Mike. Mas aquilo que ele disse foi: aqui existe uma cultura tal que quando eu entrei, essa cultura me impactou. Essa cultura me mostrou Jesus de uma forma que outras igrejas com outros tipos de cultura não conseguiram mostrar. E uma das coisas que faz parte da cultura da Nova é: nós somos uma igreja de gente descomplicada. Se você é uma pessoa complicada, você está sendo amarrado agora em nome de Jesus. Sai espírito de complicação em nome de Jesus. Até Denise está dizendo: não é para amarrar, é para desamarrar, porque amarrado não sai, é para desamarrar para ir. A gente tem que ter essa mentalidade. Cara, eu fui chamado por Deus para descomplicar. Você pode dar uma cotovelada no fígado da pessoa que está ao seu lado e dizer para ela: meu irmão, descomplica. Para de mimimi. Para de nhenhenhé. Como é que você traduz isso para o inglês? Como é que você traduz isso para o inglês? Para de mimimi. Para de nhenhenhé. Não dá para traduzir, você só vai stop mimimi. Stop nhenhenhé. Que quer dizer, deixa de ser uma pessoa chata. Descomplica. Assume a transformação que Jesus já comprou para você na cruz do Calvário. É fácil ser descomplicado. Não é difícil. Basta você olhar para Jesus e aceitar que Ele te transforme, permitir que Ele te transforme.
O segredo de nós sermos perfeitos e descomplicados, refletindo o caráter de Cristo no natural, é ouvir e meditar no genuíno evangelho, a genuína mensagem da graça de Deus. Entenda bem o seguinte, às vezes eu prego e falo certas coisas, aí tem gente que pensa que eu sou contra psicólogo, que eu sou contra coach. Eu não sou contra nada disso. Eu só acho que cada coisa tem a sua hora, cada coisa tem o seu lugar. E é preciso que os pastores que pregam a palavra entendam que eles são pastores, pregadores. Eles não são psicólogos, nem são coaches. Eles são pastores. E a ferramenta, se a ferramenta do psicólogo é a psicologia, a ferramenta do pregador, do pastor, é a palavra. O psicólogo ou o coach, no máximo, pode acessar o seu passado. A Márcia é uma psicóloga. Ela nunca vai conseguir adivinhar o seu futuro. Ela pode concluir coisas a respeito de caminhos que você está tomando, que vai dar num lugar ruim, por causa de coisas que ela analisa no seu presente e do seu passado. Mas a palavra de Deus não analisa a sua vida com base no seu passado, mas com base no seu futuro. O psicólogo tem que perguntar para você, mas o que aconteceu com você na sua infância? Como foi a sua adolescência? Como foi a sua juventude? Como foi o seu relacionamento com sua mãe, com seu pai? Como é hoje? Mas Deus não pergunta como foi, eu já vi como foi. Eu quero dizer para você como vai ser a partir de agora. O que Deus quer mostrar para você é aquilo que está ainda diante de Deus. Já sabe de todas as coisas que ficaram para trás. Então, Deus vai mandar um anjo na sua casa, sexta-feira, meia-noite, aparecer no seu quarto, para te dizer, você foi assim, assim, assado. E você diz, eu já sei, disso eu já sei, essa história eu já conheço, esse filme eu já vi. Eu quero saber o que virá. Ah, isso é mistério. Não, Deus tem um futuro brilhante para você. Deus tem um futuro abençoado. E por que eu posso garantir isso? Por que eu posso garantir isso? Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. E a igreja não é um prédio, a igreja são pessoas. As portas do inferno não prevalecerão. Pastor, mas de vez em quando as portinhas do inferno prevalecem. Às vezes não é nem uma porta, é só uma janelinha, mas prevalece. O problema não está na palavra, o problema está num posicionamento de fé. Está num posicionamento de humildade e dizer, eu preciso mudar. Eu preciso me assemelhar mais a Jesus. Efésios capítulo 2, os versículos de 1 a 10, diz assim, Ele lhes deu vida, zoe, no grego, a vida, a natureza do próprio Deus. Ele deu a vocês, zoe, a vida do próprio Deus, quando vocês estavam mortos nas suas transgressões, nos seus pecados, nos quais vocês andaram em outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, não por obras, mas por natureza, não por aquilo que fazíamos, mas por aquilo que éramos, não por obras realizadas, mas por uma natureza que habitava em nós, a natureza pecaminosa. Éramos, por natureza, filhos da ira. E filhos da ira, essa expressão, filhos da ira, é um hebraísmo. É uma expressão típica da cultura hebraica. E é uma forma bem educada de chamar alguém de filho do diabo. Éramos, por natureza, afiliados ao capeta. Também não tem tradução para o inglês, capeta. Éramos afiliados a ele, por causa do pecado de Adão. Éramos afiliados ao diabo, éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Porém, contudo, todavia, no entanto,
mas Deus sendo rico em misericórdia. Essa palavra misericórdia aqui é interessantíssima, porque essa palavra, tanto no hebraico quanto no grego, ela pode ser traduzida como misericórdia, bondade, benignidade, graça. E ele, quando diz aqui, mas Deus sendo rico em misericórdia, você pode ler, mas Deus sendo rico em graça, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, nos deu zoe juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros, nos tempos futuros, lá em 2023, 2024, 25, 26, e quanto tempo ainda tivermos pela frente antes da vinda de Jesus, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, nem a graça, nem a fé, é dom de Deus. É um presente de Deus. Eu já vi muita gente interpretando essa passagem aqui, falando somente sobre a fé. E isso não vem de vocês. O que é a fé? Não vem de vocês. É dom de Deus. É um dom, é uma capacitação, é um poder que Deus te dá. Mas eu quero que você entenda que a palavra dom, no grego, são duas palavras que tem no grego, que são traduzidas muitas vezes no português apenas como dom. A primeira delas é a palavra carisma. Carisma são os dons do Espírito Santo, falar em línguas, interpretação de línguas, profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, e curas, operação de milagres. Isso são os carismas do Espírito, os dons do Espírito. Mas há uma outra palavra que é doria. E doria é um presente. Eu de repente, dou essa caneta aqui. Não é um poder. Eu não estou presenteando o Reinaldo, a Fernanda, entregando essa caneta como uma coisa, uma varinha mágica que vai dar a eles um poder. Eu não estou entregando a eles uma força. Eu estou dando apenas um presente. É um doria, não é um carisma. Ok? E aqui, quando ele fala que a graça e a fé não vem de nós, é dom, é um presente, é doria. É algo que Deus te dá graciosamente, gratuitamente, como um presente. Quem já deu algum presente? Uau, o pessoal está aprendendo a ser doador mais. Tem gente que não deu presente nunca. Quem já recebeu presente? Tem mais gente que recebeu do que deu. Isso é a graça, é a fé. Deus te dá pela graça, você recebe pela fé, e essa fé não é algo que você produziu pela sua inteligência, pela sua força, pela sua espiritualidade, é algo que Deus te presenteou. Não de obras para que ninguém se glorie, pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, obras essas que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Por que Deus preparou boas obras antes da fundação do mundo para nós? Porque Jesus nos prometeu que as portas do inferno, os governos do inferno, as forças do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Aleluia! Gente, a Bíblia nos dá toda a revelação que a gente necessita para viver uma vida abençoada. Essa vida abençoada que Jesus já conquistou para nós através da sua obra plena. Cabe agora a nós conhecer, meditar, permitir que o Espírito Santo nos conduza para que nós sejamos uma expressão do amor, do poder, da natureza do nosso Deus nesse mundo. Amém, gente? Então não fique falando a respeito do que você pensa, não fique falando a respeito daquilo que você sente, não fique falando a respeito daquilo que você acha a respeito de si mesmo. Comece a confessar o que a palavra de Deus diz a respeito de você, da sua personalidade, da sua condição, do seu trabalho, da sua força, da sua saúde, das suas finanças. Comece a declarar o que Deus declara. Essa é uma ferramenta que você e eu temos para que as portas do inferno não prevaleçam contra nós que somos a igreja.
A igreja precisa aprender a usar essa ferramenta. E aí você vai começar a ver mudanças na sua saúde física, mental, sua prosperidade, vida abundante. Vão se manifestar por causa da mão poderosa do Espírito Santo na sua vida. Amém, gente? Então, eu quero falar desses 4 pontos para você, de uma igreja sadia. Porque Deus projetou a igreja para ser uma estrutura sadia. Amém? Primeira coisa, uma igreja sadia é uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja, para ser sadia, precisa ser uma igreja onde o Espírito Santo é reconhecido e buscado. Onde as pessoas querem conhecer mais e mais do Espírito Santo. Nós precisamos conhecer porque o Espírito Santo é a pessoa menos conhecida da Trindade. As pessoas têm um relacionamento tão esquisito com o Espírito Santo. O Espírito Santo, em muitos lugares, ele é quase que tratado como uma força, uma energia, uma figura para ficar meio de lado. As pessoas falam muito sobre o Pai, falam muito sobre o Filho, mas o Espírito Santo, elas não entendem muito bem. Na cabeça delas, o Pai é aquele homem, aquele senhor de cabelos brancos, barba branca, de olhar severo, que está sempre olhando para o mundo com um ar de juízo, de julgamento. Jesus é o lado bonzinho de Deus, é o Filho que já tem um aspecto mais jovem e está na frente do Pai tentando impedir que ele jogue um raio na cabeça de cada um de nós. E ali, não, calma, Pai, eles vão mudar, eles são gente boa, são a minha igreja. E o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pomba voando por aí. Mas a gente precisa conhecer o Espírito Santo, porque ele é o representante legal hoje de Jesus na face da terra. Ele habita em mim e em você. Ele habita em mim e habita em você. E uma igreja sadia é uma igreja cheia do Espírito Santo. Aqui em Atos 2, no capítulo 2, versículo 47, diz que a igreja, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Presta atenção nessa leitura bíblica. A igreja, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Ia contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Eu queria saber quem foi que conseguiu inverter essa história. E a igreja que contava com a simpatia de todo o povo, passou a contar com a antipatia de todo mundo. E por causa da antipatia que a igreja criou nesse mundo, as pessoas, ao invés de serem trazidas pelo Espírito Santo, a igreja tem que bolar sistemas para trazer pessoas, porque ela em si não é atrativa. Ao contrário, ela é repelente. Quanto mais legalista a igreja é, mais repelente ela se torna. Você ouviu bem o testemunho do Mike aqui nessa noite? 15 igrejas, e em cada uma delas eu me sentia julgado, logo de cara, já ao chegar. Você está visitando a igreja, alguém te recebe, muito prazer. Mais um esquisito aqui visitando a igreja. Já te olha de cima a baixo. Você não se encaixa no perfil, você não se encaixa no estereótipo, você não se encaixa no padrão que se quer. Sabe, Jesus, ele abordava e atraía a si as pessoas, os pecadores. As piores pessoas eram atraídas a Jesus. A igreja quer atrair as melhores pessoas. Um empresário é recebido de um jeito, um drogado é recebido de outro. E a gente quer um empresário, a gente não quer o drogado, porque o empresário vai dar dízimo alto, o drogado só vai dar trabalho. Mas todos os dois precisam de libertação. A gente pensa que o drogado precisa de libertação, o empresário não, porque ele é gente boa. Gente, quanto mais gente boa, mais feliz o demônio fica. Porque até para ele dá menos trabalho. Você está entendendo que demônio é preguiçoso?
E para encarar um drogado, rebelde, trabalhoso, que é rejeitado pelo pai, pela mãe, para o demônio ele tem que toda hora ir lá para dar satisfação para o diabo. Chefe, me libera desse cara, esse cara dá muito trabalho, esse cara vive drogado, vive bêbado, meu Deus do céu, ontem mesmo ele tomou LSD, ficou doidão demais, eu não aguento mais esse sujeito, me bota aí em outro lugar, numa pessoa mais comportada. Mas quando ele pega alguém que é super tranquilo e comportado, chefe, que tranquilidade, só me deu uma mão com açúcar. Cuidar dessa pessoa, tranquilíssimo. E a gente precisa entender que nós precisamos voltar a ser a igreja que conta com a simpatia das pessoas. Mas para ser uma igreja que conta com a simpatia das pessoas, nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que manifesta o caráter de Jesus. E o caráter de Jesus inclui amor, alegria, paz, bondade, benignidade, é o fruto do Espírito. A lista do fruto do Espírito nada mais é do que o caráter de Jesus. O crescimento da igreja primitiva não era fruto de uma estratégia bolada pelos apóstolos, mas era fruto da obediência em seguir a direção do Espírito Santo. A igreja era dirigida pelo Espírito Santo. Há pessoas até que, teólogos que até dizem que o título do livro de Atos está errado. Porque o título que a gente conhece é Atos dos Apóstolos, mas deveria ser Atos do Espírito Santo. Aqueles caras não davam um passo sem antes orar e consultar e esperar o Espírito Santo dizer, façam assim, vão por aqui, vão por ali. Quem separou Paulo e Barnabé? Não foi Pedro, Tiago e João que chegaram a uma conclusão, esses caras são inteligentes, esses caras são bons, esses caras têm o que a gente precisa. Não, o Espírito Santo disse, separem para mim Paulo e Barnabé. E nem foi Paulo e Barnabé, foi Barnabé e Paulo. Segunda coisa, uma igreja sadia é uma igreja onde Jesus é o centro de todas as coisas. O centro da igreja não é um apóstolo, não é um bispo, não é um pastor, não é um líder, não é um cantor, não é uma cantora, não é uma doutrina. O centro da igreja é Jesus. Muitas coisas têm sido colocadas no centro da igreja, Jesus é colocado na periferia, e Jesus é um gentleman. Você coloca Jesus na periferia, e ele não diz, opa, não, mas essa igreja é minha, e daqui eu não saio daqui, ninguém me tira, eu sou o centro. Não, você coloca Jesus na periferia da igreja, e ele como um gentleman, ele fica esperando que ele seja convidado de novo, para voltar ao lugar que é dele de direito. E quando a gente coloca Jesus na periferia, a gente coloca tantas outras coisas no lugar. Essa igreja que nós fomos hoje pela manhã, eu não sei quantos aqui conhecem. Eu conheço o pastor Creflo há mais de 30 anos. Eu conheci o pastor Creflo quando eu estava na África do Sul. Ele ia todo ano lá pregar numa conferência chamada Celebration. Todo ano ele ia lá. O foco do pastor Creflo era prosperidade. Prosperidade. E a igreja dele prosperou. Uma igreja extremamente próspera. Mas de um tempo para cá, houve uma guinada na vida dele. Ele entendeu que Jesus é a graça. E a pregação dele mudou de uma pregação focada na prosperidade, agora uma pregação focada em Jesus, na graça. E ele concluiu uma coisa. A prosperidade era um ídolo na minha igreja. E em muitas igrejas a prosperidade é um ídolo. Eu disse isso aqui, não me lembro se foi ontem ou antes de hoje, já estou meio zureta aqui no tempo. Mas você está entendendo que às vezes a gente vem à igreja buscando coisas. Por que a senhora está vindo à igreja? Porque eu estou orando pela conversão do meu marido. Por que você está vindo à igreja? É porque eu estou desempregado, eu preciso de um emprego. E você, por que está vindo à igreja? Porque no meu emprego ninguém me promove, eu preciso de uma promoção. E essas pessoas não estão entendendo que tudo isso é facilmente resolvido por Jesus. E que ela deveria vir à igreja não buscando a conversão do marido, não buscando o emprego, não buscando a conversão, não buscando a cura. Embora todas essas coisas queiram ser acrescentadas a nós por Deus, nós vamos à igreja para buscar Jesus. E as demais coisas nos são acrescentadas. Mas esse é um entendimento de amadurecimento. As crianças procuram coisas.
Os meus filhos, quando eram pequenininhos, agora os meus netos, os meus filhos sempre foram crianças amorosas. Os nossos netos são crianças amorosas, mas eles chegam lá na nossa casa nos pedindo coisas. A gente volta de viagem e os nossos netos, antes da gente pegar o avião para embarcar, eles já pegam o telefone, ligam para a avó, para perguntar: vovó, você está trazendo o que para mim? Antes de dizer que eles estão com saudade de nós, eles querem saber se nós compramos o Lego, se nós compramos o chiclete, se nós compramos o tênis, se nós compramos a bala, porque eles são crianças. E eles ficam ansiosos pelas coisas. Não é que eles não nos amem, mas eles ficam ansiosos pelas coisas. Crianças ficam ansiosas por coisas. E as pessoas vêm à igreja buscar coisas. Isso mostra que elas ainda estão num estado de infantilidade, de imaturidade. No momento em que elas entenderem que as demais coisas serão acrescentadas, quando elas focarem em Jesus, nunca mais elas procurarão coisas, mas elas procurarão mergulhar cada vez mais no conhecimento de quem Ele é, do relacionamento com Ele. Sabe, aqui em Colossenses, no capítulo 1, dos versículos de 13 a 22, diz assim: Ele, Deus Pai, nos libertou do império das trevas, do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, do seu Filho amado, Jesus, em quem nós não teremos, mas nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo é sustentado, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para ter a primazia, a prioridade em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar a cada um de nós, diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Uma noiva sem mancha, sem mácula e sem rugas. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Pela graça, Jesus me fez santo. Jesus fez de você um santo, inculpável, irrepreensível. Mas eu somente sou tudo isso nele, por ele, através dele e não na minha própria força. Eu estava comentando com o Reinaldo que a gente diz, e isso é bíblico, a gente só diz isso porque é bíblico, nós somos perdoados de todos os nossos pecados, fomos redimidos, ou seja, o preço foi pago por completo, fomos redimidos, fomos perdoados de todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, todos. Os críticos ouvem a gente dizer isso e falar: mas isso aí dá liberdade para as pessoas pecarem, porque faz com que elas fiquem de nariz em pé. Eu já fui perdoado de tudo, então eu posso meter o pé na jaca. Não tem tradução para o inglês, eu sei. Mas agora eu posso fazer o que eu quiser, porque eu já fui perdoado. É um estado de arrogância. No entanto, na realidade, você entender, assumir e compreender, visualizar que você foi perdoado plenamente de todos os seus pecados passados, presentes e futuros, para você compreender isso, você precisa de uma extrema humildade. Porque você precisa olhar e dizer: meu Deus, como é que pode? Deus, sabendo da minha imperfeição, sabendo que, tendo tido o passado que eu tive, os erros que cometi, e sabendo que eu ainda cometerei alguns outros, Ele já me perdoou plenamente. Meu Deus,
Que é isso? É um estado, na verdade, de extrema humildade, e é exatamente quando você entende que a compreensão do perdão pleno que você recebeu não te conduz para a arrogância, mas te conduz para a humildade. É na humildade que você se sente constrangido de pecar. É na humildade que você fala, caramba, eu não quero planejar o pecado. Se eu pecar, eu sei que eu sou humano, eu posso falhar, mas eu não vou viver agora pensando na liberdade que eu tenho para pecar, porque eu agora sou livre para não pecar. Aleluia. Terceira coisa, uma igreja sadia é uma igreja que reconhece a nova aliança. É uma igreja que reconhece a nova aliança. Hebreus 9, no versículo 15, e depois no capítulo 12, no versículo 24, dizem que Jesus é o mediador da nova aliança. Se você quiser anotar, Hebreus 9:15, eu não vou colocar os versículos aqui, mas Hebreus 9:15, depois do capítulo 12, no versículo 24, dizem: Jesus é o mediador de uma nova aliança. De uma nova aliança. Hebreus 8, de 1 a 13, diz o seguinte: ora, o essencial das coisas, ou seja, a essência, o principal de todas as coisas que nós estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, que o Senhor fez e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Jesus não era da tribo de Levi. Qualquer sacerdote, na cultura judaica, na religião judaica, vinha da tribo de Levi. Jesus era de outra tribo, ele era da tribo de Judá. A tribo de Judá nunca produziu nenhum sacerdote, porque o sacerdócio era hereditário, você tinha que necessariamente ser da tribo de Levi. Mas Deus estabeleceu agora um novo sacerdócio, porque é uma nova aliança. Então a antiga tribo não serve mais. É um sacerdócio antiquado, ultrapassado. Deus agora muda o sacerdócio para a tribo de Judá. A tribo que produz simplesmente sempre produziu reis. Davi era da tribo de Judá. Salomão era da tribo de Judá. Saul era da tribo de Judá. E agora Deus transfere para uma outra tribo e diz: agora o sacerdócio não é mais segundo Levi, mas segundo Melquisedeque. Esse rei que aparece na Bíblia do nada e também some para o nada. Que na verdade é uma figura encarnada, pré-encarnada de Jesus. Ele aparece para Abraão. E interessantemente, na lei, o sacerdócio levítico sempre abençoava depois do sacrifício. Você trazia o sacrifício e depois do sacrifício feito, você era abençoado. Mas Melquisedeque aparece a Abraão, e a Bíblia diz que ele aparece a Abraão e ele abençoa Abraão, sem que Abraão tivesse feito sacrifício algum. Depois de ser abençoado, é que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Não foi Melquisedeque que chegou a Abraão: opa, está aqui o dízimo, agora me abençoa. Não, primeiro Melquisedeque abençoou Abraão. Depois de entender que já tinha sido abençoado, Abraão teve uma revelação: eu posso abrir mão daquilo que é material e abençoar o ministério de Melquisedeque, porque o Senhor é meu pastor e não vai me faltar nada. Esse novo entendimento, se ele tivesse na terra, nascido na terra, nem sacerdote seria, mas como ele foi escolhido de uma maneira diferente, agora ele é o sumo sacerdote da nova aliança. Estes, os ministros da antiga aliança, ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse a ele: Moisés,
Tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você lá no monte. Mas agora, com efeito, Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de uma aliança superior, instituída com base em promessas superiores, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente eu imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor. Dê o seu jeito de conhecer ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. E agora vem aqui no versículo 12, a mais importante cláusula da nova aliança. A mais importante cláusula dessa nova aliança: pois para com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia, e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Uau! Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Nós somos o povo da nova aliança. Portanto, no Antigo Testamento não há doutrinas para nós. É uma maluquice, um absurdo teológico quando uma igreja começa a pregar e ensinar, por exemplo, sobre maldições hereditárias. Porque maldição hereditária é uma doutrina do Antigo Testamento. No Antigo Testamento você vai encontrar versículos falando sobre maldição hereditária de tudo quanto é tipo, jeito e qualidade. Você vai encontrar talvez centenas de versículos falando sobre maldição. No entanto, quando você chega no Novo Testamento, o apóstolo Paulo ele é claro em dizer que Jesus Cristo se fez maldição no nosso lugar. Porque maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que agora a bênção de Abraão chegasse a nós. Dizer que um crente está debaixo de maldição é uma heresia, com todas as letras maiúsculas, piscando em neon: heresia, 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 heresia. Porque é uma mentira tão gigantesca, é um erro teológico tão grande, tão absurdo, que me admira que durante anos ninguém tenha se dado ao trabalho de consultar pelo menos esses 2 versículos que a Bíblia cita no Novo Testamento. E não entender que a nova aliança não é a antiga. A grande base da antiga aliança era a lei. As 2 grandes bases da nova aliança são a graça e a fé. Atos 20 e 24, Paulo vem dizendo: olha, eu sei que muitos problemas, prisões, sofrimentos estão me aguardando. Mas olha só como ele diz agora, a partir do versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o quê? O evangelho da graça de Deus. No versículo 32, capítulo 20, no versículo 32, ele diz: agora, pois, eu entrego vocês, a igreja, aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder. A palavra da graça que tem poder para edificar vocês e dar a vocês herança entre todos os que são santificados. Romanos 10, 8 diz: porém o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé, que nós pregamos. O que Paulo pregava? Graça e fé.
Fé e graça. Quando Paulo pregava a graça, aproveitava e também pregava a fé. E quando ele pregava a fé, ele também aproveitava e pregava a graça. Mas Paulo não pregava a lei. Paulo pregava a graça, a fé. Não existe nenhuma doutrina para nós no Antigo Testamento. Todas as doutrinas da igreja estão no Novo Testamento. O Antigo Testamento tem sombras, tem tipos, tem metáforas que apontam para Jesus, que revelam Jesus, que mostram quem Jesus é. Mas a revelação de quem Jesus é de fato está no Novo Testamento. Quarta coisa, uma igreja sadia é uma igreja formada por pessoas que amam servir. Vou repetir. Uma igreja sadia é uma igreja formada por pessoas que amam servir. Gente, como é que a igreja do século XX se desenvolveu? Eu falo do século XX porque eu não nasci no século XIX, então não estava lá para ver. Mas a igreja do século XX se desenvolveu da seguinte maneira. Um salão, alguns maiores, outros menores, uns muito grandes, outros muito pequenos, aonde um grupo de pessoas senta, ouve, volta para casa e vive a sua vida no dia a dia, e meia dúzia ralam na igreja para fazer ela acontecer no domingo que vem. A igreja é como um piano, aonde tem 4 ou 5 pessoas carregando o piano e os outros só sentados esperando o concerto começar. O pastor é o pianista, vai sentar para dar o concerto. Mas só tem 4 ou 5 pessoas carregando o piano. Os outros estão sentados observando para ver o concerto começar. Havia um pastor argentino chamado Juan Carlos Ortiz, que eu tive o privilégio de conhecer. Foi ele o camarada que trouxe para o século XX a ideia dos grupos pequenos. A ideia de cultos que depois passaram a ser chamados por grupos pequenos, grupos familiares ou células. Esse movimento começou na Argentina, através desse pastor Juan Carlos Ortiz. E eu conheci o pastor Ortiz e ele dizia algo muito interessante. Ele disse, a igreja, ela é vista como um navio de cruzeiro. Como funciona um navio de cruzeiro? Você tem centenas, às vezes milhares de pessoas que são passageiros, e você tem uma pequena parcela de pessoas que estão no navio, que são os trabalhadores do navio. Eu não sei quantos aqui já fizeram algum cruzeiro na vida. Eu fiz um cruzeiro. Uma vez nós ganhamos de presente de aniversário, eu e Denise ganhamos de presente de aniversário de casamento, nós ganhamos um cruzeiro. E no cruzeiro, a gente via que tudo funcionava. A gente não via os funcionários. A gente depois descobriu que haviam corredores paralelos aos corredores aonde os hóspedes do navio andavam. E aqueles funcionários andavam para lá e para cá, arrumando quartos, cozinhando comida, preparando pizza, limpando piscina. Tudo para ficar excelente para nós, os passageiros, desfrutarmos da comida, da piscina, do quarto arrumado. Então aquilo era uma beleza. Passamos dias naquele cruzeiro, sem ter que cozinhar, sem ter que arrumar quarto, sem ter que varrer chão. Tudo era feito por aquela equipe que ralava e a gente nem via. Mas disse o pastor Ortiz, a igreja não é um navio de cruzeiro. A igreja é um navio de guerra. Num navio de guerra, eu já estive no exército, mas não estive na marinha, mas um dos nossos pastores, que já esteve aqui, o pastor Jorge Daltro. Quem conheceu o pastor Jorge Daltro? O pastor Jorge Daltro foi oficial da marinha. E eu perguntei, Jorge, eu estou com a razão? E ele falou, é exatamente isso. Num navio de guerra, todo mundo trabalha. Você não vai ver num navio de guerra, um dos soldados, dos marinheiros, dizer, eu fui escalado pelo comandante para limpar o deck do navio, mas hoje eu não estou afim. Eu vou tomar um sol. Eu vou me esticar lá do lado daquele canhão de guerra e vou tomar um sol, esse sol do Oceano Atlântico maravilhoso. Ele vai em cana. Ele vai pegar uma cadeia, porque o navio de guerra não foi feito para o soldado, para o marinheiro pegar sol, mas foi feito para ele preparar o navio para uma batalha. A igreja como um navio de guerra, não como um navio de cruzeiro.
E nós precisamos parar de querer num navio de guerra comer pizza, tomar sorvete e ter o quarto arrumado e botar a mão na massa. Quando você vê aquele vídeo, que abriu aqui esse culto, se você estava aqui desde o início, aquele vídeo mostrou um monte de gente aqui dessa igreja, preparando tudo isso aqui. Com furadeira, máquina de soldar, escada, rolo de tinta na mão, pintando paredes e tal. Nenhum deles estava fazendo aquilo para eles. Nenhum deles estava fazendo aquilo para ganhar um salário. Nenhum deles estava fazendo aquilo para ter alguma vantagem da parte do pastor, para ser ordenado diácono. Vou pintar a parede, mas vou ganhar um crachá deste tamanho assim, que vou ficar ali na porta agora recepcionando diácono. Aleluia. Você sabe com quem está falando? Diácono Fragale. Aleluia. Nenhum deles estava fazendo isso trocando por alguma espécie de privilégio. Eles estavam fazendo isso pensando em você, pensando em pessoas que eles nem conhecem, que algum dia vão atravessar aquelas portas e talvez sintam a mesma coisa que o Mike sentiu quando atravessou aquela porta pela primeira vez. Mas se não houver uma consciência, cara, eu não estou fazendo isso para obter alguma vantagem, eu estou fazendo isso por causa do reino, para expandir o reino. Eu não posso fazer muito, mas eu posso fazer alguma coisa. Eu talvez não consiga estar aqui todos os dias, talvez eu não consiga estar aqui durante todo o momento da obra, mas eu posso, de repente, ficar ali na porta da igreja e recepcionar alguém. Eu posso, de repente, me voluntariar para tomar conta das crianças, e eu sei que ali é uma sucursal do inferno, mas ali aquelas crianças vão ser domadas, em nome de Jesus, e eu vou ser uma bênção para elas. Eu posso me voluntariar para vir à igreja, talvez uma vez no mês, para ajudar na limpeza da igreja, ou alguma coisa semelhante. Eu posso me voluntariar para ser um líder de um grupo de conexão. Você está entendendo que você se voluntariar para liderar um grupo de conexão, ou abrir a sua casa como host de um grupo de conexão, é servir? Eu posso me voluntariar para servir. Pastor, eu não posso fazer muita coisa, eu não sei se eu tenho muitos dons e talentos, mas eu sei que eu posso fazer alguma coisa. Me dá alguma coisa para fazer. A gente tem uma escola bíblica que antigamente era a Atos, agora é o Nova College, e quantos alunos chegavam para nós no final do ano e diziam: pastor, eu me formei na Atos, mas eu não quero abandonar a Atos, eu quero continuar servindo aqui na Atos, o que eu posso fazer? Eu dizia: cara, já está tudo quanto é cargo aqui ocupado. Faz o seguinte: está vendo esse tapetinho aqui? Sabe aquele tapetinho de limpar o pé? Toma conta desse tapetinho. Você enrola o tapete, guarda o tapete. No dia da aula você abre o tapete, limpa o tapete, toma conta do tapete. Porque pelo menos para você estar envolvido de alguma forma. Você está entendendo que uma igreja sadia é uma igreja formada por pessoas que amam servir. Mateus capítulo 20. Os versículos de 24 a 28 diz assim: quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos, porque Tiago e João pediram para Jesus: Jesus, quando você entrar no seu reino, coloca a mim e ao meu irmão, eu, Joãozinho, e meu irmão Tiaguinho, um sentado à direita e outro à esquerda. Eles estavam pedindo assim: faz de mim o ministro das relações exteriores e o meu irmão o ministro da economia, no teu reino. E Jesus, os outros discípulos, a Bíblia diz que ficaram indignados. Por que eles ficaram indignados? Porque eles também queriam pedir isso. Mas Pedro, Tiago e João pediram primeiro, pularam na frente. E eles ficaram indignados. Então Jesus chamou-os para junto de si e disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Sabe, Jesus estava dizendo: sigam o meu exemplo. Sigam o meu exemplo. Eu adoro servir. Eu amo servir. É quase que uma vocação que eu tenho.
servir. Eu fico injuriado às vezes com as pessoas na igreja que não me deixam servir. Não, pastor, deixa que eu faço. Então, eu não posso carregar a minha guitarra. Não, deixa que eu levo, pastor. Tira a mão que a guitarra é minha. Não, eu vou levar. Querem levar a minha Bíblia. Não, pastor, parece assim, o pastor está doente, fraquinho, não consegue nem carregar a Bíblia. Um monte de gente não quer me deixar servir. Mas isso tem um lado legal. É que essas pessoas, o que elas têm é fome de servir. Não de bajular o pastor, mas de servir as pessoas. E a gente precisa ter esse espírito que é o espírito de Jesus. Aqui em Lucas 12, nos versículos 36 a 44, diz assim: sejam como os servos que esperam pelo seu senhor, que vai voltar de uma festa de casamento. Logo que ele bate na porta, os servos vão abrir. Felizes são aqueles servos que o Senhor encontra acordados e preparados. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O próprio Senhor se preparará para servi-los e mandará que se sentem à mesa e Ele mesmo os servirá. Mesmo que Ele chegue numa hora inesperada, de noite ou de madrugada, felizes serão os servos que o Senhor encontrar preparados, alertas e servindo. Considerem essa outra comparação. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, ele se prepararia, tomaria as devidas providências e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro então perguntou: Senhor, essa parábola que você acabou de contar, é só para nós ou é para todos os seus seguidores? E o Senhor Jesus respondeu. E aí eu coloquei um parênteses aqui, coloquei como se fosse Jesus dizendo: Pedro, pense, reflita por um instante. Quem você acha que é o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega como administrador dos seus bens, para dar aos outros servos da casa a sua porção de alimento no tempo devido? Eu lhes digo que essa pessoa bem-aventurada e feliz é o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim, servindo, quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Você percebeu que a gente, quando serve, Jesus promete aqui que, embora você se posicione não pelo interesse do retorno, mas o retorno é inevitável. Quem vai te abençoar quando você serve não é o pastor. Se tudo que você quer quando você serve é o elogio do pastor, quando o pastor te elogia, acabou. Mas se você não está esperando elogio ou retorno, porque gente complicada reclama que não foi elogiada. O pastor não me elogiou. Eu botei aquela garrafinha de água lá na plataforma para saciar a sede do pastor. Nem obrigado ele falou. Não volto mais a esta igreja. Bye bye, so long, farewell. Tarara, bye bye, so long, farewell. Que pessoa complicada. Precisa mudar. Precisa entender, cara, eu não estou fazendo isso para receber obrigado de ninguém. Eu estou fazendo isso porque eu amo o meu Senhor Jesus. Eu amo o seu reino, eu amo a minha igreja local, eu amo o meu pastor, e eu entendo que às vezes ele não tem tempo, não percebeu, não viu, está apressado, falou com um, falou com o outro, não deu tempo, não percebeu, pensou que me cumprimentou, mas não me cumprimentou, foi uma falha que aconteceu, mas eu tenho certeza absoluta que ele me ama. Mas o pastor nunca me cumprimentou. A culpa não é dele, é sua. Porque tu é chato. Muda e ele vai te cumprimentar, vai te abraçar. Não seja aquela pessoa que todo mundo quando olha fala assim: ih, lá vem, irmão, vamos aqui que eu estou ocupado. Não, irmão, não, desculpa, eu tenho ali que libertar uma pessoa que está endemoniada. Porque eu não tenho tempo para aquela pessoa. Não seja essa pessoa, seja aquela pessoa que quando as pessoas te veem, fala assim: rapaz, chegou o fulano, que bênção, que alegria, agora a festa vai começar, que coisa boa. Chegou a fulana, chegou a pessoa que faz alegre o momento, que faz alegre o ambiente, chegou a pessoa que a gente tem prazer em receber, chegou aquela pessoa que, bom, estamos juntos, vamos nessa. Amém, gente? Vamos ser cheios do Espírito. Vamos buscar ser essa igreja cheia do Espírito.
Vamos ficar de pé e vamos buscar isso. Cara, nós queremos ser uma igreja cheia do Espírito em primeiro lugar. Essa é a primeira característica de uma igreja sadia, uma igreja cheia do Espírito. Nós queremos ser uma igreja onde Jesus é o centro de todas as coisas. Nós queremos ser uma igreja da nova aliança, que medita na nova aliança, que conhece a nova aliança, que prega a nova aliança, que vive a nova aliança. E nós somos uma igreja que nós queremos servir. Porque Jesus nos serviu, não com seus dons e talentos, mas com a sua própria vida. E nós queremos ser imagem e semelhança dele. Pai, no nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos ser essa igreja sadia, uma igreja onde as pessoas buscam o teu Espírito, buscam a plenitude do teu Espírito, onde os dons se manifestam de maneira espontânea, verdadeira, sincera, onde não existe forçação de barra, onde não existem falsas profecias, onde não existem manipulações, onde não existe alguém dizendo assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse nada. Uma igreja onde o teu Espírito Santo genuinamente se manifesta, conduz e dirige os pastores, aqueles que estão em lideranças, aqueles que servem, cada membro cheio do teu Espírito Santo, dirigido pelo teu Espírito Santo, manifestando os dons do teu Espírito Santo. Mas, ó Deus, que nessa igreja a nova aliança seja sempre a prevalência, que Jesus seja exaltado, que Ele seja sempre o centro de todas as coisas, nosso alvo e nosso objetivo. Fazemos o que fazemos não para a glória da nova, fazemos o que fazemos não para a glória do pastor fulano ou ciclano, fazemos o que fazemos pela glória do Senhor Jesus. Queremos que a igreja cresça, não para que sejamos famosos, conhecidos, para que tenhamos prestígio, para que tenhamos fama entre outras igrejas. Não, queremos que a igreja cresça para que o inferno seja cada vez mais derrotado, esmagado e o reino de Deus expandido. Nós queremos em nome de Jesus te pedir, Pai, usa a nossa vida, usa a nova igreja, usa cada um de nós de forma poderosa, na nossa simplicidade, usa-nos de forma poderosa, no nosso dia a dia, usa-nos de forma poderosa, na nossa casa, usa-nos de forma poderosa, junto aos nossos vizinhos, amigos, colegas de trabalho, usa-nos de forma poderosa. Usa-nos de forma poderosa. Aleluia. Aleluia. Irmão, irmã, eu sinto da parte de Deus que Deus quer te convidar para que você peça a Ele para ser usado e usada de forma poderosa. Sabe, esse é um pedido. Você não pode deixar isso por conta do acaso. É o que você e eu podemos e devemos pedir. Deus me usa de forma poderosa. Eu queria convidar você a levantar suas mãos e fazer esse pedido a Deus, em nome de Jesus, de coração. Eu sei que sou eu que estou falando com você, e uma vez que sou eu que estou falando, não é algo que partiu espontaneamente da sua boca. Pode parecer que é algo que você está meramente repetindo, mas eu quero que você medite um instante, durante 1 minuto. Se Deus te usar de forma poderosa, como vai ser? Como vai ser a sua vida? No seu trabalho, na sua casa, no curso que você faz, na escola que você frequenta, na faculdade que você frequenta. Como que vai ser o seu dia a dia se Deus começar a te usar de forma poderosa? Como é que vai ser se Deus começar a te usar de forma poderosa dentro da sua própria casa? A esposa em relação ao marido, o marido em relação à esposa, pais em relação aos filhos, filhos em relação aos pais. Como é que vai ser se Deus começar a te usar de uma forma poderosa, sobrenatural, te dando sabedoria, te dando discernimento de espírito, te dando capacitação para resolver questões que na sua inteligência, somente na sua inteligência, você não conseguiria? Como é que vai ser a sua vida se Deus começar a te usar de forma poderosa para orar por aqueles que estão enfermos e eles serem curados? Como é que vai ser se Deus começar a te usar de uma forma poderosa para você cooperar na sua igreja, impor as mãos sobre aqueles que estão buscando o Espírito Santo e eles serem batizados com a evidência de línguas estranhas? Como é que vai ser a sua vida se Deus começar a te usar de uma forma poderosa para aconselhar pessoas e elas serem libertas da angústia, da depressão, do medo, da síndrome do pânico?
De que forma a sua vida muda se Deus começar a te usar de forma poderosa? Para simplesmente, às vezes sem palavras, abraçar alguém e aquela pessoa se sentir acolhida, não por você, mas por Jesus. Levante as suas mãos e peça: Deus, me usa de forma poderosa. Me usa de forma poderosa. O Senhor usou de forma poderosa homens e mulheres no Antigo Testamento. O Senhor usou de forma poderosa homens e mulheres no Novo Testamento. O Senhor pode usar de forma poderosa nós que estamos aqui no século 20, nos Estados Unidos da América, vivendo a vida comum do dia a dia, mas que nos rendemos a Ti, que reconhecemos em Ti o nosso Senhor e nosso Salvador. Usa-me de forma poderosa. Fale em alto e bom som: usa-me de forma poderosa, Deus. Usa-me de forma poderosa, Senhor. Sem misticismo, sem forçação de barra, na minha simplicidade, usa-me de forma poderosa, Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus.